Boa noite, todos bem-vindos, todos muito bem-vindos. Obrigada. Estamos aqui mais um dia para mais uma live, hoje com um tema muito especial, suplementação, né? Para as mulheres pós 40 anos, com um convidado, um grande amigo, vai trazer para a gente bastante conhecimento. Pega papel, pega caneta, você que tem mais de 40 ou até nem precisa ter 40 anos para anotar bastante coisa que a gente vai aprender hoje, tá? Quero agradecer a todos vocês que assistem, né, as lives e compartilham e estimulam outras pessoas a verem um pouquinho do conhecimento de cada pessoa que é convidada aqui e que faz grandes transformações. Tem tido bastante resultado e fico muito feliz com todos que estão aqui. O convidado já está aqui, vamos chamar ele. Pera lá. Vamos com muita calma, né? Porque a pessoa aqui para a internet, vocês já sabem como é que é, né? Espetáculo. Peraí, de novo. Deixa eu chamar aqui. Opa. Deixa eu ver. Acho que eu vou chamar assim. Acho que vai ficar mais fácil. Vocês sabem, né, gente, que eu sou muito boa de internet, né? De Instagram. Mas vocês não ligam pra isso não, né? Pronto, convidei, vamos ver. Só um pouquinho. Vocês não ligam pra isso não, vocês já estão acostumados comigo, né? Deixa eu ver se deu certo. Acho que deu. Qualquer coisa a gente convida de novo, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Acho que foi. Vamos ver. Esperar um pouquinho. Ah, tá. Foi convidado. Agora eu vou esperar meu convidado só se acertar lá. Enquanto isso, a gente vai dando um oizinho aí para todo mundo que vai chegando. A live fica por aqui, né? E aí vocês podem assistir. Deixem perguntas no comentário. Provavelmente vai virar depois outra live, porque é um assunto muito amplo. Estava conversando com o convidado um pouquinho antes. A gente sabe que é um tema muito, muito grande. Então, ó, tá falando aqui que não deu para participar. Vamos tentar de novo, não tem problema. Vocês sabem que isso aqui é uma doideira, né, gente? Não tem problema não, eu não ligo não. Vamos de novo. Vamos lá. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui não aparece. Ah, tá. Opa, peraí. Tá, eu aceito ao contrário. Melhor, né? Tá bom. Vamos ver se dá certo. Será que deu certo? Não sei se deu certo. Acho que deu certo. Agora deu certo. Agora sim. Boa noite, viu? Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado, viu, por estar aqui. Fico muito feliz mesmo. Eu que Uma agradeço, gente, satisfação. pela oportunidade. Boa noite a todos, né, que estão vendo a gente aí ao vivo e os que viram a vir depois, tá bom? Sim. O tema é muito grande, e aí depois a gente até combina mais uma, mais um pouquinho mais para frente, mas é um tema que a gente até conversou nos bastidores um pouquinho. A mulherada tem costume de suplementar, mesmo não indo em um profissional, né? Eu já fiz isso, não sei até que ponto isso foi bom para mim. E agora, hoje, eu faço duas suplementações, uma com vitamina D e uma com, eu não vou me lembrar agora, mas é alguma coisa para ferro. Até que ponto a gente pode suplementar sozinha e até que ponto a gente não pode? Acho Hum, que é a gente começar por aí primeiro. tá certo. Viu? Bom, primeiro a gente precisa entender a razão da suplementação, né? Por que suplementar, né? Aqui, no caso aqui, o nosso tema aqui é suplementação para as mulheres acima de 40 anos. Porém, né, a suplementação é necessária desde muito mais cedo, né? Tem casos em que é necessário suplementar por conta de alguma deficiência, a exemplo de vitamina D, que é muito comum,
mas às vezes também por um problema digestivo, às vezes uma suplementação por um problema intestinal, né? Algumas pessoas que têm alguns tipos de deficiências genéticas. Então, são várias as situações, certo? Mas, trazendo agora para o nosso tema aqui. Por que razão da suplementação pós 40 anos, né? Vamos levar em consideração agora as pessoas que não têm problema nenhum, né? Não existe uma... Depois a gente pode falar, claro, das deficiências mais exclusivas, né? Mas Uhum. agora, assim, de forma geral, né? Por quê? Para manter a qualidade de vida, né? A necessidade da suplementação, né? Ela é principalmente para manter a qualidade de vida que a gente já tinha antes de chegar aos 40, né? Não sei se vocês perceberam aí, mas eu já fiz 40, viu? Tô com 41. Então, o que acontece? A suplementação, ela se faz necessária porque, naturalmente, né, com o processo de envelhecimento, a gente acaba tendo algumas deficiências, né? E por que dessas deficiências, né? O que leva a gente a ter essas deficiências? A alimentação é um dos fatores principais, né? Se a gente pegar lá atrás nossos avós, os nossos bisavós, eles tinham uma alimentação muito melhor do que as que temos hoje, certo? Então, levando em consideração esse fato, hoje a gente acaba, né, comendo muita porcaria, muita besteira, alimentos muito pobres, por assim dizer, né, em nutrientes. Então, tudo isso leva à deficiência de diversas substâncias que são muito importantes no nosso organismo. Tá? Uma outra situação que também nos leva à necessidade de suplementação é a falta de sono, né? No caso, não dormir pelo menos aí as 8 horas que são recomendadas, né? O sono é um fator muito, muito importante, né? O não dormir bem, ele vai ocasionar muitos problemas, tá bom? Problemas, inclusive, de pressão, problemas de estresse, de nervoso, que vão culminar em situações hormonais, né? Ju, quer trazer alguma coisa? Posso continuar? Pode continuar, mas é engraçado essa questão do sono, né? Porque enquanto Uhum. a gente dorme, a gente faz uma limpeza, entre aspas, né? Mais ou menos isso. Eu fico pensando a quantidade de sono que eu já não dormi e o quanto eu tenho que suplementar hoje, eu acho. Eu acho que agora, aos 40, eu vou ter que tomar cuidado, muito mais cuidado com o sono do que eu estou imaginando, porque é verdade, eu não tinha pensado nisso, a gente só pensa na alimentação. E a questão da atividade física também, né, que ajuda bastante. Sim. Ju, uma noite mal dormida. É muito comum, né, às vezes na farmácia, a pessoa chegar e reclamar dores na cabeça, né? E os sintomas mais associados a um problema de pressão. É muito comum, acontece quase que diariamente, né? E aí uma das primeiras perguntas que eu faço é: você tem dormido bem? Como é que foi a sua noite de sono? E é muito comum acontecer dessas pessoas falar, pô, essa noite aí eu não tô dormindo legal, né? Ultimamente por causa do calor, ou algumas pessoas falam, não, eu nunca Uhum. dormi bem e tal. E assim, o dormir é extremamente necessário, né? Uma pessoa aí ficar aí 3, 4 dias sem dormir, ela corre um tremendo risco de morte, tá? É uma coisa muito importante. Vai naturalmente influenciar nos níveis de cortisol, que geralmente são produzidos aí 5 horas da manhã, né? O cortisol é aquele hormônio que faz a gente ficar ligadão para o dia a dia, né? É como se ele fosse aquele combustível que a gente coloca de manhã, assim que a gente acorda para a gente começar o dia, né? Então ele é muito importante, né? Tem o ciclo circadiano, né? Então ele é muito importante. Então não dormir bem vai influenciar diretamente, né? Nessa produção de cortisol, né? Então a pessoa naturalmente vai ficar mais irritado, mais estressado, né? Hum. E naturalmente uma coisa acaba levando a outra, né? Uma outra coisa muito importante também da suplementação, né, que a Ju até comentou no começo também, né, faz parte da nossa suplementação, por assim dizer, incluir a atividade física também, né. É muito Claro. importante, tá, a atividade física, uma atividade física leve, moderada, né, ninguém aqui precisa se tornar um atleta, mas é muito importante a atividade física, inclusive para a prevenção da obesidade, né? E aí agora trazendo um Sim. pouco aqui para o tema da aula, o que acontece, né? Acontece em homens e mulheres, né? Mas como o tema é mulheres, então vamos focar nas mulheres. Quando as mulheres vão chegando ali por volta dos 40 anos e tudo, alguns hormônios, naturalmente, eles começam a diminuir, né? Um desses hormônios é a progesterona,
Outro, né, é a testosterona, né, também diminui um pouquinho o estradiol. Isso culmina também na diminuição da libido e no também desempenho cognitivo, né? Então, o que acontece? Isso é normal, né? Vai acontecer com todo mundo invariavelmente, né? Algumas pessoas um pouco mais, um pouco menos. E quando se aproxima ali da menopausa, 47, 48, 49, 50, 55 anos, esses hormônios eles vão lá embaixo, né? Então ocorre toda uma modificação. Então isso é extremamente importante, né, para a mulher quando chega nessa Uhum. fase já começar a fazer alguma suplementação. O ideal já é começar a fazer antes, tá? Porque o que acontece? Conforme também a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo problemas de absorção de nutrientes, né? E aí, com isso, a gente vai acabar perdendo músculo, né? Vai ter problemas com unha, com cabelo, né? Também é muito comum, né, a perda de colágeno. Então, a pele também vai ficando um pouco mais flácida, né? Essa daí a gente, na época da faculdade, falava que era a época do renil, né? Depois dos 25 anos, né? E mas a gente vai perceber isso mais tarde, né? Mas a mulherada, como é mais cuidadosa, né? Geralmente, já começa a fazer uma prevenção já muito antes dos 40, né? Muitas vezes com cremes e tudo, que também tem o seu valor, é bem bacana. Mas o interessante é fazer uma suplementação de dentro para fora, né? Ah, Vou citar mais para frente, né? Mas, por exemplo, um colágeno verisol. Legal? E assim, essa daqui assim, é uma introdução básica, né? Mas o que é necessário, né? Isso daqui é o que acontece com todo mundo, tá bom? Mas, invariavelmente, é necessário ter um acompanhamento médico. Por quê? Porque, por exemplo, é só através do exame de sangue, né? Muitas vezes um exame de urina. Hoje até se faz pouco exame de fezes, mas através também de exames de fezes, você consegue determinar, né, qual tipo de suplementação específica para cada caso, né? Às vezes é um problema de uma vitamina D, às vezes é um problema de vitamina B12. Então, isso que eu estou falando aqui é uma coisa que acontece com todo mundo, mas existe uma suplementação geralzona, que é essa que eu vou passar, porém é muito importante o uhum. acompanhamento médico para os casos específicos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Se o pessoal que for assistindo quiser deixar nos comentários alguma pergunta, eu acho legal. Engraçado, você falou de exame de fezes, a gente vai linkando um monte de coisa. Hoje em dia o pessoal não pede mais. Pelo menos eu acho que a última vez que eu fiz, é, não tenho nem ideia quando foi. E tão importante para ver na suplementação, né, num tipo de exame tão simples, tão, sei lá, um exame clínico que há anos a gente fazia quando era mais criança e hoje em dia o pessoal eu não vejo pedir. Mas você citou outra coisa que eu fiquei pensando. O pessoal está fazendo, eu não sei se é bem essa palavra, mas suplementação de melatonina. Parece que virou uma febre. O pessoal não dorme, suplementa com a melatonina e vira um ciclo, parece que meio vicioso. Você vê isso? Porque eu vejo as pessoas muito falando de melatonina ultimamente. Você que trabalha Sim, diretamente com essa, né, com a galera que fica pedindo isso, né? é verdade, Gil. É, isso daí teve alguns anos, né? Pelo menos uns 10 anos, de uns 10 anos para cá, né? Antes não havia essa suplementação na farmácia, nas drogarias, né? Então, o médico passava e era feito manipulado. Então, era uma coisa mais restrita, por assim dizer. Porque dependia de ter uma prescrição, tudo era um pouco mais difícil, né? Então, às vezes a pessoa comprava pela internet, outras pessoas pegavam de fora do Brasil. Eu acabei pegando muitos casos assim. Então, o que acontece? A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pituitária, então ele, naturalmente, ele vai participar do processo de sono, né? Ele é fundamental, né, para o sono. Então, o que acontece? A pessoa, muitas vezes, ela tem um problema, ela não consegue dormir, então o médico vai lá e prescreve a melatonina. E dá um super resultado, tudo. Assim também como o triptofano também, né? Não sei se você já ouviu falar, mas também o triptofano faz parte aí também, né, desse processo também, né? Tem até alguns suplementos que vêm triptofano junto com a melatonina. Hoje nas farmácias tem a melatonina 0,21 miligramas, né? Então é uma dosagem super baixa, né? Inclusive hoje ele é Ah, vendido, é venda livre, né? A pessoa ela pode pegar, inclusive, ficar fora do balcão da farmácia e fazer essa suplementação. Nos anos de 2021, 2022,
muitas pessoas mesmo vinham na farmácia para perguntar, para comprar, assim, e a venda foi uma venda expressiva. Hoje eu já tenho percebido uma diminuição, né, nessa investida, né. Muitas vezes a pessoa também ela vai motivada porque viu um vídeo no YouTube, né, e aí ouviu algum comentário, assim, ela fala, então eu vou fazer isso de forma desordenada e tal, não sei o quê. E aí, às vezes, acaba não tendo resultado, né? Esses dias até uma moça, ela perguntou pra mim, ela falou, essa melatonina é boa, tal, é bacana, tudo. Eu falei, sim, não, ela é boa, ela é ótima, tal. Ela falou assim, se eu colocar 3 gotinhas, é o suficiente? Eu falei, veja bem, esse daí é 0,21, né? Então, comumente era prescrito em torno de 3 miligramas, 5 miligramas e 10 miligramas. Então, assim, essa quantidade ela é muito, muito pequena, né? Perto das prescrições que existiam antes, né? Então, você pode começar com 3 e você pode ir subindo essas gotinhas até o momento que faça sentido para você, né? Mas, claro, a minha recomendação sempre é o acompanhamento médico para entender exatamente qual é o problema, né? O que está levando a essa falta de sono, né? Isso é muito importante, né? Existem né, os tarja-pretas, né, os rivotrios da vida. Uhum, que fazem esse processo também, mas que causam uma Exatamente. dependência emocional, psicológica e etc, né? Isso, diversos efeitos colaterais, né, assim como o Stilnox, né, Stilnox é o nome comercial do Zolpidem, né, em determinado ano, em 2017, 2018, inclusive nos Estados Unidos, ele ficou, durante um período, a venda dele ali ficou meio que suspensa, né, por conta dos episódios de alucinação e tal. Então, assim, são efeitos colaterais, né, os medicamentos, eles são importantes, tá, em muitos casos. O mau uso dos medicamentos é péssimo, né, a automedicação irresponsável é extremamente ruim, né, e até a responsável também não é bom, né. O ideal é que você faça um acompanhamento médico para entender se essa medicação faz sentido para você, né. O médico vai lá e faz um diagnóstico, muitas vezes apoiado, né, em resultados clínicos, né? Então o exame é fundamental para a maioria, né? Quando a gente fala assim, pô, medicamentos é de pirona, paracetamol, ali uma coisa do dia a dia é uma coisa, né? Agora, quando você vai partir para algo que você vai precisar tomar por um período longo da sua vida, tudo, né? Assim, minha recomendação é não se arrisque, a sua vida é muito importante, né? Então, se for fazer, faça da maneira correta, responsável, né? Tendo um médico aí para dar um aval para você, falar assim, não vai por aqui, você precisa disso, né? Porque às vezes a gente acha que precisa de alguma coisa, porque é muito fácil, por exemplo, a gente vê um vídeo, agora vocês vão ver esse vídeo talvez depois, e vocês vão pegar uma situação e falar, caramba, isso daí faz muito sentido para mim. Então, vou fazer essa suplementação desse jeito e vou tomar essa alimentação que eu Uhum. vi e agora vai dar tudo certo. E, gente, dá tudo errado, né? Não faz nenhum sentido, né? Quando é simplesmente o prejuízo financeiro é uma coisa, né? Mas muitas vezes é o prejuízo para a saúde. Então, pessoal, aquilo que dá para a gente colocar aqui, eu vou falar aquilo que é normal, que você pode fazer numa boa, né? Mas tem muitas coisas que não se deve fazer, tá bom? Precisa de um parecer médico, tá bom? Um cuidado especial. E o que você está falando é importante. Antes da gente começar nessa questão da suplementação já diretamente, o quanto que as pessoas estão fazendo o YouTube ou o Google de farmacêutico ou de médico, e Exatamente. aí a pessoa já, né, olha e fala, não, eu preciso suplementar isso porque o médico tal falou assim, assim, assim. Então, realmente, quem assistir essa live tomar um cuidado, né? Você vai ter uma noção, um conhecimento que vai ser importante, mas nada tão ruim do que você marcar uma consulta e perguntar, fazer exames clínicos para ter o suporte necessário. E aí sim, utilizar essa live sim, para entender melhor o conteúdo e ver exatamente até o que você está tomando. O Exatamente. YouTube e o Google viraram médicos e bulas assim, né, a todo momento, né? Infelizmente. Ah, Gi, o que a gente pode tomar após 40? pós 40, eu separei aqui pelo menos oito suplementos que você pode utilizar sem problema algum, né? Que vocês podem tomar aí à vontade, por assim dizer, né? Sem riscos, né? Sem efeitos colaterais, né? Que você pode fazer aí de uma maneira preventiva e tranquila, tá bom? Pessoal, se vocês gostam de ver vídeos com esse tipo de conteúdo, tudo, nessa parte de suplementos, tem um médico que eu acompanho,
muito bacana. Vou deixar aqui, né? Vou fazer aqui o jabá de propaganda dele. Eu não o conheço pessoalmente, tá bom? Mas já vi vários vídeos dele, né? Uma das optativas que eu fiz enquanto farmacêutico foi fitoterapia, então é uma coisa que eu gosto e, assim, é uma parte que eu sigo e acho bem bacana, né? O nome dele é Dr. Juliano Teles, ele é cirurgião gastro, tá bom? Então, alguém que realmente sabe do que está falando com relação a suplemento. Então, parte gastrointestinal, ele é fera. A didática que ele tem no canal dele, nos vídeos dele, é muito bacana, né? Bate muito com aquilo que eu entendo por um bom conteúdo, né? Um conteúdo bem explanador, né? Um conteúdo bem honesto, assim, sabe? A gente vê muitas coisas, é normal a gente na área da saúde ter certas divergências e tudo, né? Mas uma coisa que é fundamental é todos trabalharmos juntos, né? O farmacêutico entende da parte química do medicamento, do porquê foi desenvolvido e daquela forma, e o médico entende como aplicar esse medicamento. Então é importante a gente andar de mãos dadas aí, né? A gente tentando desenvolver, né? Desenvolvendo e o médico observando a aplicação, vendo aquilo que está fazendo mais sentido, vendo o retorno, como isso, né, se traduz no organismo dos pacientes. Tá? Isso é fundamental. Conselho aí para quem é colega da área aí e tal, né? Nunca tenha divergência com o médico, né? Procure entender o lado dele, né? Nós temos uma visão um pouco mais analítica de algumas coisas e eles têm uma outra visão. Então, faz todo sentido, né, trabalharmos em parceria, né? Mesmo com divergência de opiniões em alguns momentos, né? A divergência, ela impulsiona a gente a estudar mais, entender mais e ampliar os nossos horizontes, tá bom? Então, vamos lá com o suplemento número 1, né? Opa, eu tô aqui com o meu caderno. Pega caderno aí, você vai assistindo, porque olha, eu fiz 40, o negócio já começou a esquentar pro meu lado. Tá certo. Então, esse aqui é específico pós-40, hein? Quando não for pós-40, eu vou falar também, tá bom? Seria tribulus terrestre, tá bom? Aí, para mulher, na faixa de 200 miligramas, né? Se tiver homem assistindo, aí já é um pouco mais alta, né? Homem acima de 1.000, né? Mas para mulher seria interessante 200 miligramas, né? Depois do café da manhã, né? Então, Como que é o nome, Gi? Fala de novo. tribulus terrestres. O nome é um pouquinho Tá, chatinho, né? ok. Interessante. Então, por que o tribulus é importante? Porque ele vai aumentar um pouquinho a testosterona da mulher que está caindo, né? Nessa fase. Aumentando a testosterona também vai aumentar um pouquinho o estradiol. Então, aquele ressecamento que acontece, né, vai diminuir. Mas é claro, por exemplo, tem algumas pessoas que têm uma tendência não, né? É um metabólito que acaba sendo formado no organismo, que é de testosterona. Né? Então, o que acontece? Isso daí vai causar um pouco de queda de cabelo. Então, pode acontecer ou não pode acontecer. Então, para mulheres que sentem esse tipo de situação, existe um óleo, que é o óleo de semente de abóbora. Mas não é o óleo de semente de abóbora líquido, tá bom? Aí teria que ser uma concentração mais alta, em torno de 1.000 miligramas seria o ideal. Que aí seria através de suplementação mesmo, né? Seria aquela cápsulazinha. Você consegue pela internet fácil, né? Não é muito caro, também não é dos suplementos mais baratos também, tá? Mas ele é importante, né? Porque essa questão estética é muito importante também, né? A pessoa faz uma suplementação e às vezes essa suplementação acaba resultando em alguns efeitos colaterais que são muito indesejáveis, né? Então é muito comum também as mulheres virem à farmácia, né, irem ao médico por conta de queda de cabelo, problemas nas unhas, as unhas quebradiças e tudo. Então isso é muito muito importante. Então se você vai elevar os níveis de testosterona, é interessante também fazer essa suplementação com o óleo de semente de abóbora, tá bom? Bacana. Aliado a isso, né, também nessa mesma linha, tem a maca peruana. Às vezes, o tribulus, ele geralmente custa um pouquinho mais, é um pouquinho mais caro. Uma outra opção seria a maca peruana. A maca peruana, ela já não tem tanto esse efeito colateral, tá bom? Em relação à dihidrotestosterona. Porém, pode acontecer. E por via das dúvidas, mesma coisa, o óleo de semente de abóbora faz todo sentido nesse caso. Tá? A maca, ela também pode ser utilizada na ordem de 200 miligramas até 300 miligramas aí, tá bom? Para homem, muito mais, acima de 3.000 miligramas, tá bom? Então, mas aqui eu foco as mulheres, então as mulheres uma quantidade bem menor, né?
Uma outra coisa que é muito, muito, muito importante, pessoal, a gente até ouve muito pouco falar disso, né? São aqueles blends de enzimas digestivas, né? Porque o que acontece? A gente pode até melhorar a nossa alimentação, né? Pode ir lá, sabe, dar aquela caprichada mesmo, fazer aquela alimentação bem selecionada, com grãos, com verduras, com carnes e tudo. Porém, o que acontece? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde essa capacidade de absorver nutrientes, né? Algumas das nossas enzimas, né, elas começam diminuir, né? Então, como a Ju até falou sobre a questão do exame de fezes, né, tem um exame de fezes, né, especificamente, que o médico ele vai avaliar, né? Você vai fazer ali durante 3 dias, né? Eles vão passar para você uma dieta, você vai fazer uma dietinha ali, no quarto dia você vai fazer as fezes e vai levar tudo pro médico, né? E aí lá no laboratório ele vai avaliar. E aí ele vai ver, por exemplo, tudo que tem nas suas fezes que não deveria ter naquela quantidade. Aí ele vai determinar através do que tem nas suas fezes, por exemplo, mais de 5% de gordura nas suas fezes, por exemplo, tá? Significa que tem um Tá. problema na enzima chamada lipase, né? Então, o que ele vai fazer? Vai, colocar lipase para ajudar, né? Então, assim, as enzimas digestivas, no geral, né? Inclusive esse médico, o Dr. Teles, eu assisti uma aula dele há um tempo, ele até comentou, ele falou, poxa, quase 100% dos meus pacientes eu recomendo as enzimas digestivas. Por quê? Porque a absorção de nutrientes ela é fundamental. Né? Se você se alimentar bem e também não tem uma absorção bacana, puxa vida, né? Você fala assim, não, tá tudo certo, agora eu tô comendo bem, tá bacana, nossa, agora nota 10. E aí o que acontece tá com problema de absorção, Uhum. tá indo tudo embora nas suas fezes, né? Então também é muito ruim. É importante também, né? Ter aí dar uma caprichada com enzimas digestivas, tá bom? Isso qualquer pessoa pode fazer. E essas enzimas, desculpa, Gilmar. E essas enzimas a gente compra, um combo de Isso. enzimas ou tem enzimas que são separadas e a gente vai tomando? Não, vem vários. Por exemplo, você coloca, enzimas digestivas, por exemplo, no Google, aí vai aparecer. Tem várias, né? Tem, por exemplo, proteases, tem lipases, né? Vem algumas enzimas das mais comuns assim, né? Tem alguns mix, né? De enzimas e são interessantes. Claro, se você precisar de algo específico, né? Aí só através, por exemplo, de um exame como esse, né? Tá. Esse médico ele até comenta, não é um exame caro se a pessoa for fazer particular, né? Então, daí de R$ 100, tudo, um exame mais simplificado, mas requer todo esse cuidado, requer o médico solicitar, né? E a pessoa também seguir direitinho e fazer, ter uma análise para ver exatamente o que falta nela, né? Mas, por exemplo, se a pessoa fizer uma suplementação aí com enzimas digestivas, não teria problema nenhum, tá bom? Só ajudaria na situação. Então, ela poderia Entendi. utilizar aí sem se preocupar com efeitos colaterais e coisas desse tipo, tá bom? Uhum. Tá Então, ótimo. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Você estava falando dessa questão da absorção. Eu vejo que também existem muitos casos de pessoas que estão tendo muita, não é alergia, intolerância à lactose e tantos outros produtos, porque a gente vê que existe uma mistura de produtos nas nossas alimentações muito diferentes do que como você falou no início, né? As nossas mães e as nossas avós se alimentavam muito melhor. Hoje a gente tem uma mistura e a própria agricultura teve que transformar os alimentos para dar conta de todo mundo. Não sei se isso é sim. tão verdade assim, mas isso não vem ao caso. Essa absorção ela vai diminuindo pós 40 anos. A necessidade dos exames também para ver se existem essas intolerâncias, porque hoje, por exemplo, eu percebo que determinados tipos de alimento que eu como me causam fezes diferenciadas e aí eu sinto que essa absorção não é realizada, né? Então, a troca da alimentação também é necessária após 40, né? A gente está falando de suplementação, mas uma alimentação junto com a nutricionista também seria adequado para a gente poder alinhar isso. Eu vejo uma diferença muito grande em mim, por exemplo. Eu não vejo tanta absorção mais, eu acho. Ju, vou até um pouco mais longe pegando o que você falou. Na verdade, a alimentação adequada, né, seria desde quando a gente é bebê, né?
a gente, né, nós como seres humanos, a gente tinha que prestar muito mais atenção nisso, né? A suplementação, ela vem o quê? Para suprir uma ausência dessa alimentação. Claro, tem algumas coisas, por exemplo, que para você suplementar, né, ou para você adquirir naturalmente, demandaria um grande esforço, uma grande quantidade de alimentos. Por exemplo, a vitamina D, vou até falar um pouco mais para frente, mas pelo menos 30 minutos de sol e tal, não sei o quê. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa não consegue por causa da carga de trabalho, tudo. Então, nesse caso, a suplementação faz todo o sentido, né? E, por exemplo, às vezes a pessoa precisa também de uma quantidade X de zinco e coisas desse tipo, então tem que comer carnes, peixes, e aí, por exemplo, às vezes tem aquelas pessoas que elas não comem carne também, que é uma dinâmica diferente, né? Tem aquelas pessoas que, poxa, não gostam de determinados tipos de alimento, né? Então, tudo isso tem que ser verificado, né? Porque o que que acontece? Né? Na, na, na qualidade de farmacêutico, o que que eu penso? Todo tratamento, para a pessoa ter um grande êxito nele, ela precisa estar comprometida com ele, né? E assim, ser comprometida com o tratamento, né, precisa ter um olho mais humano a respeito de como ele vai ser elaborado, né? No caso aí, pelo médico que vai prescrever. Por exemplo, não é só a questão financeira, vou passar esse tratamento porque financeiramente é mais viável, né? Mas, poxa, será que esse tratamento para a pessoa tomar 4 vezes por dia, será que faz sentido? Pela dinâmica do dia a dia da pessoa? Será que se eu trocasse essa medicação por uma outra medicação semelhante de uma vez ao dia, ou de 12 em 12 horas, faria mais sentido para ela? Né? Será que se eu colocasse... a pessoa tem dificuldade de engolir, será que se eu colocasse essa medicação em sachê, né, faria mais sentido para ela? Ela tem um probleminha de deglutição. Então, assim, são coisas simples, mas que demandam você ter uma percepção individual do seu paciente para poder passar isso com mais maestria, por assim dizer, né? Para que ele tenha sucesso. Né? Muitas vezes é muito comum as pessoas virem na farmácia com micose de unha e tal, e aí tratamentos que demandam um pouco mais de perspicácia, de estratégia, e a pessoa abandona, ela simplesmente fala, faz 2, 3 semanas, ela fala, já era. Então, o que que acontece? Entender, né, aqueles 5 minutos de conversa, entender realmente qual o compromisso que a pessoa tem com o tratamento faz toda a diferença. Se você percebe que é uma pessoa que ela não é tão comprometida, ela tem uma vida muito agitada e tal, então o que acontece? E um tratamento é necessário, você vai lá e procura medicamentos que se encaixem um pouco no perfil do paciente. Entendeu? Um tratamento que não requer tanto cuidado, que seja uma coisa mais simples, de uma aplicação mais básica, né, que a pessoa possa fazer ali todo dia, que ela não precisa fazer um preparo especial, né? Então, o importante é saber como a pessoa vai desenvolver o tratamento. Você pode passar as melhores medicações do mundo, pode fazer tudo isso, né? Mas do outro lado, se não tiver uma pessoa comprometida com o tratamento, né, ou se tiver uma dificuldade muito grande dessa pessoa conseguir fazer esse tratamento, também não faz muito sentido, que é como se ela não fosse tratar. Beleza? Sim. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Qual que é mais? Ui, meu Deus. São aminoácidos, né? Então, junto com as enzimas digestivas aí, também são muito importantes os aminoácidos, né? Existem pelo menos, a literatura discute entre 8, outros 9, né? Que são aminoácidos que são chamados essenciais, que a gente não produz, né? Então, a gente precisa ir em busca deles na natureza. Também é bastante importante, né? Para a questão de massa muscular, essas coisas também é importante, né? Fazer suplementação com aminoácidos, com os aminoácidos essenciais. Esse também você encontra, se você jogar no Google também, aminoácidos essenciais, aqueles muitas vezes que a gente vê de academia lá, geralmente ele só tem 3, tá? E aí o interessante é pegar um que tenha que tenha 8 ou 9, né? Se considerar 9, né? Suplementa com esse que faz parte da muscular, é muito importante para muitas coisas também, os aminoácidos. E esse aí também pode fazer sem os efeitos colaterais. Um outro, que esse daqui, ele é bem... Assim, esse eu até não conhecia muito há alguns anos atrás, né? Não ouvia se falar muito, que é a coenzima Q10. Conhece, Ju? Já ouviu falar? Já ouvi falar em cremes, né? Em creme dermatológico, né? Isso. Exatamente. Aquele Nivea Q10, né? Já viu? Nivea, isso. Isso. Então, a primeira vez que eu vi também foi dessa forma, mas também tem muitos e muitos anos, né? Então, o que acontece? Na verdade, a coenzima Q10 ela é fisiológica,
né? E ela faz parte da síntese de ATP, né? Então, o que acontece? É muito interessante, muito importante a gente fazer suplementação com enzima Q10, tá? Principalmente pela manhã, tá? Vai lá, come alguma coisinha, faz a suplementação com enzima Q10. Por quê? Porque aumentando o ATP, naturalmente você vai ter uma energia maior, né? Então, você tendo uma energia maior, você começa o dia bem, começa o dia mais disposto e, entre aspas, com mais coragem para você enfrentar o dia a dia, né? E aí, tudo aquilo que vem depois disso também vai ser beneficiado. Inclusive dieta, inclusive treino, se for o caso, dia a dia no trabalho, né? Todas as coisas que você for fazer, né? Então, aumentando o ATP, né? É muito importante. A questão mitocondrial e a respiração, né? E aí, junto com isso também, tem a questão da creatina também, né? Aí a creatina sempre foi falado mais em relação às pessoas que fazem treino, tudo, né? Mas a creatina é muito importante para a ressíntese do ATP, né? Então, né, esse médico mesmo, esse Dr. Telles, não vou citar o nome de todos os médicos, eu sigo tanto médico aí que é complicado. Mas o que acontece? Fora do Brasil, é recomendado até 12 gramas por dia, né? Estudos mais recentes mostram que, principalmente mulheres, fazendo uso de creatina 12 gramas por dia, né, reverte quadros de osteoporose, né, reverteu em 100% dos casos. Então, é uma substância muito importante, mas assim, são estudos recentes, e estudos recentes, né, aquele negócio, tem estudos que pegam a ótica de um jeito, e tem estudos que levam para outro jeito, então há divergências entre estudos. Aqui no Brasil a gente usa 3 gramas, né? Esse é um estudo levando em consideração 12 gramas, né? Então há muito que se descobrir. Eu me lembro que há muitos anos atrás se falava em problemas renais com o uso de creatina, hoje já entende-se que não tem nada a ver, né? Então, assim, conforme os anos vão avançando, vão se fazendo novos experimentos, novos estudos, e aí a ciência vai avançando, a gente vai tendo mais condição, né, de trazer uma informação e também de fazer o uso mais assertivo dessas substâncias. Mas creatina, gente, muito bom, bacana mesmo, tá? Independente da pessoa treinar ou não, é interessante fazer suplementação com creatina, junto com enzima Q10. Com enzima Q10 pela manhã, depois do café, e a creatina depois do almoço também. 3 gramas, geralmente, na creatina, uma vez eu comprei. Eu não sou alguém que faz suplementação de creatina. Estou pensando em fazer, mas fiz só uma época, depois que eu tive Covid, para ganhar um pouco mais de massa muscular. E ganhei muito a massa muscular, né? Então, parei rapidinho, porque eu fiquei muito pesado, né? Então, né? Mas é bom continuar, né? Como eu parei de treinar, então sabe como é que acontece, né? Eu não sou o melhor atleta, entendeu? Então conheci uma. Nesse caso da creatina, não precisa fazer o treino, mas existe aquela história do aumento de gordura ou aumento de inchaço porque não está malhando ou não tem nada a ver? Não, não, Ju. Não, não. A creatina também ajuda a reter água no músculo, então a pessoa acaba ganhando mais massa muscular. Mas na verdade aí seria para ganho de energia, Ju, né? O grande lance da Ganho de creatina, quando energia. você está fazendo treino, é o quê? Por exemplo, a pessoa vai sem nada, né? E aí eu vou falar um pouco agora por mim mesmo, levando em consideração. Comecei a fazer o treino, tudo, tive Covid, depois voltei, aí comecei a treinar, puxa, velho, eu fazia bicicleta 3 minutos e já estava morrendo, né? Então não conseguia, não tinha fôlego. Então eu comecei a ir para academia, né? Então caminhava um pouquinho, corria 30 segundos, né? E assim foi bem difícil esse começo tudo. E aí eu comecei a fazer suplementação com creatina, né? Também no começo eu não tomava as 3 gramas, eu tomava até um pouquinho menos, né? E eu comecei a perceber um ganho, né? Realmente, eu comecei a sentir menos cansaço, né? Comecei a ganhar mais peso, mas em volume muscular, né? Assim, um volume muscular muito, muito, muito grande, né? Mas tudo bem, eu tenho uma certa tendência, né, ao desenvolvimento de massa magra, né? Então, não serve como padrão. Mas, assim, melhorou a minha condição muito rapidamente, né? Então, assim, não estou recomendando a creatina com base na minha história, entendeu?
Estou Tá. recomendando Uhum. exatamente porque realmente é bom, né? E eu só estou contando uma experiência do que aconteceu comigo quando eu passei a utilizar. Beleza, pessoal? Muito bom mesmo, tá bom? Agora, o pessoal que treina, quer ganhar mais massa muscular, quer ter mais vigor no treinamento e alcançar resultados melhores, pô, a creatina para você, ela é fundamental, tá bom? Pode Essencial. utilizar aí, não vai Uhum. ter problema renal, tá bom, pessoal? Pode ficar tranquilo, não vai ter problema cardiovascular também, tá bom? Tudo isso que eu estou passando aqui, Tá. sem esses tipos de problema, beleza? Vamos para Tá. o próximo. Beleza. Esse é um mineral que esse a gente, todo mundo precisa fazer, pessoal. Todo mundo precisa fazer mesmo, que eu vou falar aqui, tá? Por quê? O nome desse mineral é magnésio, tá? O solo brasileiro, ele é muito, muito bom, muito bacana, graças a Deus, é abençoado. Porém, né, nem tudo são flores, né? Então, os nossos alimentos, eles não são tão ricos em magnésio quanto deveriam, né? Então, o que acontece? O magnésio e o cálcio no nosso organismo, eles deveriam andar ali na mesma quantidade. E é muito comum a pessoa pegar o cálcio 10 vezes o valor do magnésio, em termos proporcionais. Né? E isso não deveria acontecer. Né? O magnésio é fundamental, ele participa de mais de 300 reações do nosso organismo. Então, fazer suplementação com magnésio é, assim, das suplementações que eu diria seria aquela obrigatória. Né? A gente precisa dele para as questões cardiovasculares, intracelular, sono. Inclusive, Gilmar, tem a Adri Bueno, ela escreveu, Juninho, eu tomo magnésio PA, ajuda? Ó, Dri, a resposta aí. Ajuda, ó o dedinho dele, joinha. Vou explicar aqui as diferenças de alguns magnésios, tá bom? Assim ficar um pouquinho mais tranquilo, tá bom? Então, Tá. do pescoço para baixo, né? Do pescoço para baixo. Pode ser o magnésio PA, pode ser o citrato de magnésio, pode ser o magnésio dimalato, pode ser o magnésio quelato, tá? Pode ser qualquer um desses daí. O que acontece? Quando você pega lá dimalato, citrato, trionato, esse daí é como se fosse um endereçador do magnésio. Então, você pega lá, por exemplo, o magnésio de malato, tensão neuromuscular, músculos, né, citrato, intestino. Então, você vai, é como se você endereçasse o magnésio e falar, vai lá para tal lugar, colocando esse ligante, né? Essa quelação. Você fala, ó, vai lá para tal lugar magnésio e ali ele vai ter uma função, tá bom? Então, o que acontece? Se a pessoa, por exemplo, tem um intestino muito preso, né? Então, para ela seria interessante usar o magnésio quelato, né? Por quê? Porque acaba soltando um pouco mais o intestino. Já se o intestino da pessoa já é solto, né? Ou, por exemplo, vou falar de uma outra forma, né? Por exemplo, o citrato de magnésio. O citrato de magnésio vai alocar o magnésio no intestino. Então, por exemplo, mulheres que têm dificuldade, homens, de evacuar, pode ser uma alternativa, porque naturalmente ele deixa as fezes ali mais mole e tudo. Então, seria interessante, né, utilizar esse tipo de magnésio. Porém, não tem nenhuma necessidade, né? Nenhuma necessidade, tá? Ele, o dimalato, PA, tá bom? O citrato, tá bom? Esse teria ação do pescoço para baixo. Qualquer um deles poderia ser utilizado, tá bom? Magnésio quelato, Uhum. dimalato, na ordem aí de 500 miligramas, tá bom? O ideal, né, seria fazer de 1 a 2 vezes aí por dia, tá bom? E muito, muito importante, gente. De verdade, magnésio é... Magnésio. Quando que você não deveria fazer a utilização do magnésio numa concentração assim diária e alta? Em duas situações, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma insuficiência renal. Então, a pessoa ela tem um problema renal sério, né? Então, aí o que acontece? Aí ela não pode fazer suplementação de magnésio, né? Então, aí, claro, o nefrologista, né, que é o médico que cuida dessa parte, vai orientar, fala, não, aí nesse caso não pode, né? Então, são casos muito específicos. E um outro caso também, a pessoa tem um problema vascular específico também, né? Então, doença autoimune, que vai ser complicado em relação ao magnésio, tá bom? Mas são, assim, Tá. situações muito, muito Muito específicas. específico, né? Uhum. Exatamente, muito específico. A pessoa que está com insuficiência renal crônica, já perdeu mais de 50% da função renal, ela já sabe disso.
né? Ela já está a caminho da Ah, hemodiálise, tá a caminho da hemodiálise, por assim dizer, né? Está com diversos, tá com desequilíbrio eletrolítico aí muito grande, né? Então, essa pessoa ela já sabe que ela não pode. Para as pessoas normais que estão aí no seu dia a dia, sem problema nenhum a utilização do magnésio, tá bom? Existe um magnésio chamado magnésio trionato. Magnésio trionato, Ju, esse inclusive eu comecei a suplementar, tá? Ele é muito importante para o sono e memória, tá? Muito tô mesmo, precisando. muito mesmo. Eu comecei a utilizar, né, já tem um pouco mais de um mês. E assim, é um absurdo mesmo, tá? A melhora que eu obtive com ele. Né? Eu comecei a ler, comecei a ver vídeos, comecei a estudar a respeito disso e tal, e eu falei assim, poxa, esse faz sentido, né? Faz sentido o uso dessa suplementação. Vou testar, né, para ver realmente se como que isso funcionaria para mim. E assim, eu sempre fui uma pessoa que dormi muito pouco, né? E a partir do momento que eu comecei a suplementar, a partir do primeiro dia eu comecei a dormir 7, 8 horas, que seria para mim uma coisa praticamente impossível, assim, né? Ah, Geralmente 5 horas, 4 horas, e eu acordo às vezes também à noite. E a partir do momento que eu comecei a suplementar, foi muito, muito, muito interessante o resultado, tanto pela questão da memória, que ficou um pouquinho prejudicada por conta do Covid também, né? uhum. E também, assim, absurdo, assim, a melhora foi muito bacana. Então, tem pessoas que perguntam, mas aí eu posso suplementar os dois tipos de magnésio? Pode sim, tá? Pode? Ah, legal. O treonato você tomaria aí à noite, pelo menos 1, 2 horas antes de você dormir, né? E o outro magnésio, magnésio de malato, citrato, magnésio PA, você poderia fazer ele pela manhã, tá bom? O magnésio é interessante não utilizar ele de estômago cheio, tá bom? O ideal é fazer entre refeições ou em jejum. Por quê? Porque o magnésio ele vai influenciar no pH do estômago. Então, o pH normalmente do estômago está entre 1,8 e 2,5. Quando você utiliza o magnésio, ele fica um pouquinho mais elevado. E aí vai prejudicar, né, a absorção dos nutrientes. Né? Você está lá fazendo uma suplementação bacana, está fazendo uma alimentação bacana, aí você utiliza o magnésio. Então, isso daí acaba prejudicando um pouco. Então, seria interessante tomar entre refeições. Almoçou meio-dia, toma 3 horas da tarde. Né? Não tomou nada pela manhã, tomou café ali 7 horas da manhã, 10 horas você vai lá e toma ele. Depois você pode almoçar meio-dia, tranquilo. Mas o interessante é fazer ele longe das refeições. E o treonato antes de dormir, tá bom? O treonato aí em torno de 350 miligramas por dia, tá bom? Muita coisa, Ju? Nossa, então eu preciso tomar é tudo que eu tô vendo aqui, minha gente, pelo amor de Deus, Ju, principalmente essa questão da memória. suplementação é assim. Se você for estudar, você quer tomar tudo. Você fala, tá me faltando tudo nessa vida. E Nossa, e principalmente essa questão da memória. Eu sinto que de uns 2 anos para cá, eu também tive Covid, não no mesmo, né, no mesmo nível a qual você passou, né? A situação foi bem mais complicada, mas eu percebi que eu não tenho, eu não consigo guardar. Às vezes eu tenho que ler, reler várias vezes a mesma coisa. Tenho que anotar tudo que eu vou fazer, senão eu perco o ritmo. A agenda, para mim, é uma coisa que é absurda. Senão eu não. Se eu falar assim, vamos marcar alguma coisa, deixa eu pegar a agenda. Porque se eu não... Primeiro que virou um vício, virou um cérebro à parte da minha cabeça. Mas é necessidade mesmo. Eu sinto que a memória está indo para o saco. Oh, meu Deus, não faça isso. E realmente, você falou isso agora, é importante mesmo ter que suplementar magnésio. E é legal porque, como a Adri falou, o outro também, né? Poder tomar os dois ao mesmo tempo sem ter nenhum efeito colateral, né? tranquilo, pode tomar, né? E assim, muito bom mesmo. Assim, eu sempre tive uma boa memória, assim, pegando pela média, assim, das pessoas que eu conheço, eu sempre tive uma boa memória. Depois do Covid, eu senti que ela diminuiu, assim, um pouco, né? Senti que eu fiquei um pouco prejudicado, mas não muito, né? Não muito. Uhum. Vi pessoas que trabalhavam comigo que, puxa vida, ficaram realmente muito afetadas. No meu caso, graças a Deus, a memória não foi tanto. Mas, de qualquer jeito, se diminuir um pouquinho, a gente sente, do que é o nosso normal. A partir do momento que eu comecei a fazer a suplementação, poxa, isso
assim, foi sensacional, mas a questão é o sono também. Se você dorme bem, naturalmente, né? Até aqueles casinhos de arritmia, muitas vezes que a pessoa tem e tal, ela fala, pô, não tô dormindo direito e tal, não sei o que lá. Magnésio, né? Magnésio também é interessante, né? Ele também, muitas vezes, a deficiência de magnésio e vitamina B12 também pode ser um desses casos também, né? Alguma pergunta sobre esses aqui, Ju? Não, eu acho que Pode tá passar para o tranquilo, tá? Tá super, tá bem claro, tá super claro. E aí o pessoal que estiver assistindo depois vai colocando algumas perguntas no comentário, aí a gente pode até montar uma outra live só com essas perguntas aí. E se fechado. tiver perguntas também da galera, né, a gente vai imaginando aqui o que dá para fazer. É interessante essa questão, por exemplo, que você falou da creatina, que a gente só pensa em malhação, né? E o quanto isso pode ajudar, e a coenzima Q10, que eu nunca imaginei que pudesse tomá-la, e sim passar no corpo, por exemplo. Essa vai ser meu próximo suplemento, com enzima Q10. Tá? Esse vai ser, com Q10. certeza. Esse vai ser o próximo que eu vou incluir aí nos meus suplementos aí. Né? O próximo, pessoal, é o colágeno verisol, tá bom? Né? O colágeno verisol aí é uma evolução do colágeno hidrolisado, né? Então, tomando aí por dia 2,5 gramas, é um sachêzinho, geralmente é o padrão dele. Ele é muito, muito importante mesmo para essa questão da flacidez da pele, né? Os cremes, essas coisas, eles são bacanas, né? Mas é um tratamento de fora para dentro, né? E o resultado melhor é fazendo o tratamento de dentro para fora, né? Sempre retomando lá atrás, pessoal, a alimentação, ela é o fundamento de tudo, tá bom? Esses suplementos que a gente está comentando aqui, tudo, boa parte deles pode ser obtido através da alimentação, né? Mas a gente sabe que muitas vezes é muito difícil você ter uma alimentação tão rica, tão recheada de variedade, né? Até pela correria do dia a dia, preço, N fatores, né? Então, você pode adquirir isso, né? Através de um suplemento aí, através de uma farmácia de manipulação, ou numa drogaria, por exemplo, né? Ou numa ervanaria, em alguns casos. Então, faz todo o sentido, né? Se você consegue obter pela alimentação, pessoal, nota 10 para todo mundo, né? Bem bacana. Mas se ficar muito difícil, vai para o lado B da coisa, né? Faz lá o Uhum, suplemento uhum. e aí toma lá a sua cápsula, o seu sachêzinho lá e seja feliz com o resultado, tá bom? Geralmente o colágeno verisol, quando você começa a fazer o uso dele certinho, todo dia ali um sachêzinho, tudo, depois de 3 meses você já começa a perceber na pele resultados muito, muito bacanas, assim, né? E esse é importante, né? Essas suplementações que eu tô falando aqui é para a vida toda, por assim dizer. Algumas só vão aumentando conforme vai passando a idade, entendeu? Mas Ah, pode utilizar tranquilamente, né? Pegando aí na linha do colágeno, tem um outro tipo de colágeno também, que é o colágeno do tipo 2, né? Esse daí é um tratamento relativamente novo, né? Era muito comum antigamente o pessoal aparecer com artrite, né? E os médicos passavam um medicamento chamado Condroflex, né? E aí nessas linhas e tudo, que é sulfato de condroitina com glucosamina, né? E o colágeno tipo 2, eu me lembro que em 2018, 2017, 2018, eu vi um estudo bem bacana da evolução de pessoas que faziam tratamento com sulfato de condroitina e depois com colágeno do tipo 2. E assim, a melhora era assim muito, muito expressiva, né? Então, passou-se os médicos passaram, né, a colocar o colágeno tipo 2 como seria o tratamento ouro para esses casos, né? Então, o que acontece? Conforme vai passando o tempo, algumas pessoas, o sistema imunológico começa a destruir a própria cartilagem, né? E aí algumas pessoas sofrem mais joelho, lombar, né? Inclusive minha esposa também, ela começou a fazer esse tratamento há uns 2 anos, né? E realmente faz todo o sentido utilizar, tá bom? Infelizmente acontece, né? De algumas pessoas, né? E perdendo por conta do próprio sistema imunológico, que vai destruindo as cartilagens, tá? Casos de osteoartrite também, reumatismo, ele é muito, muito importante, ele ajuda demais, assim. No dia a dia eu acabo conhecendo, né? Muitas e muitas pessoas, né? Mulheres, homens, na sua grande maioria mulheres, né? Mais idosas, assim, um pouco menos idosas agora também estão aparecendo, e até as super jovens de 40 anos também, né? Mas às vezes
esforço repetitivo, tudo, e o médico acaba passando, e assim, o resultado tem sido muito, muito interessante. Então, fazer uma suplementação com colágeno do tipo 2 também é bem bacana, tá bom? Então, E esse não pode misturar. Não dá para tomar o Verisol e o tipo 2 pode? Ah, tá, pode legal. usar o colágeno tipo 2 aí pela manhã, junto com o Verisol, né? Só Uhum. toma espera um tempinho entre um e o outro, porque assim, o colágeno Verisol é um colágeno hidrolisado, e o colágeno tipo 2 é um colágeno não hidrolisado. Tem funções diferentes, não teria problema nenhum, né? No caso, ele não seria um acúmulo para gerar algum tipo de Ah, tá. É isso que a gente fica pensando. Ok, entendi. Aham. Né, mas, por exemplo, né, o colágeno tipo 2 ele já, por exemplo, não colocaria ele como suplementos obrigatórios, né? Tipo assim, não, faço o colágeno tipo 2 porque realmente para uma mulher de 40 anos faz todo o sentido. Não, estou pegando aqui no caso de, por exemplo, pessoas que têm algum tipo de problema nesse sentido, perda de cartilagem, né? Então, claro, uma mulher de 40 anos ela é uma mulher jovem, né? Mas muitas vezes, dependendo do tipo de atividade física que a pessoa fez na vida ou uma condição genética, né? A pessoa acaba perdendo. Então, seria a diferenciação. Eu coloquei o colágeno tipo 2, né? A diferenciação. Tá. Mas o colágeno de reposição para o dia a dia, aí, para a pele, seria o Verisol, tá bom? Verisol. É porque é muito comum, e até eu deveria ter explicado antes, é que às vezes a pessoa chega na farmácia e tem colágeno hidrolisado com vitamina C, colágeno verisol, colágeno tipo 2, e a pessoa pensa, não, é tudo igual, né? Ou então a pessoa fala assim, poxa, são tudo diferente, então deve ser. E aí, né, no dia a dia, esse colágeno é para isso, é igual o magnésio. Agora você chega na farmácia tem um monte de magnésio. Fala, pô, mas não é tudo a mesma coisa? Não, não é. Não. Aí Tá, tem as tá. diferenças de cada um e a aplicação de cada um. Então eu trouxe o tipo 2 assim, mais a título de curiosidade, né? Se caso alguém, por exemplo, já faz suplementação dele, né? Mais voltado para alguém que já tem artrite, alguma coisa assim. E aí, só para realmente dar uma explanada, se alguém tiver alguma dúvida sobre também quiser mandar aí, beleza, tá bom? Uhum. Alguma coisa mais, Ju? Eu tenho duas perguntas, mas vamos primeiro para a pergunta 1. Antes disso, ó, Viviane. E essa é minha Ai, irmã. ai, que linda! Viviane Cana, deixa por favor a live salva, que eu estou em ligação de vídeo. Fica tranquila, Vivi, vai ficar salva aqui e depois eu vou marcar o Gilmar e vai ficar salvo lá para ele também. Qualquer coisa a gente tenta compartilhar e joga no feed dele, tá bom? Para você Essa é minha irmã, assistir. Ju. Pode me perguntar depois também. É verdade, já facilita, né? Já. Deixa eu te perguntar uma coisa. Suplementar. Você falou que tem algumas coisas que suplementa a vida inteira, né? Talvez até agora, dos 40 para frente, eu teria que estar suplementando tudo e as moças também. Mas eu já vi uma história, eu não sei se de nutricionista, eu já vi de uma nutricionista, inclusive conhecida nossa, depois até falo nos bastidores quem é, que seria interessante suplementar de 6 em 6 meses. Ou você suplementa 3 meses, para 3 meses, suplementa de novo. Você acha que isso é bacaninha? Como é que é? Então, Ju, antigamente tinha alguns polivitamínicos, né? Que realmente fazia sentido você fazer 3 meses e parar 3 meses, tá? Mas isso ficou lá no passado, isso daí ficou lá atrás, né? De uma certa forma, posso até dizer que isso é meio que obsoleto já, né? Existem razões específicas, né? Tinha alguns polivitamínicos que tinham uma concentração um pouco mais alta de ginseng, e ginseng não é uma coisa que a pessoa pode utilizar livremente. Algumas pessoas, né? É, riscos de acidente vascular cerebral, encefálico, agora mudou, acidente vascular encefálico, É. né, e tem problemas de aneurisma, tudo. Então, a pessoa ela fazer esse tipo de suplementação de forma contínua, né, poderia representar um risco para um determinado grupo de pessoas. Então, não faria sentido. Agora, por exemplo, você vai lá e toma um polivitamínico, e aqui sem propaganda nenhuma, mas, por exemplo, um Centrum, um Eu ia Lavitan. perguntar isso. Como é que é esse centro? Pode tomar assim à vontade? Pode sim, Gil. Quando você pega ali a tabelinha nutricional ali atrás, ali, tem todos os valores, tem algumas ali que são 100% IDR, o índice de recomendação diária, né? O índice, não, a tradução não, índice diário recomendado, né? IDR.
né? Então, o que que é ali? Ali, por exemplo, tem os 100% que seria necessário para a pessoa, para ser bacana para a pessoa, seria o ideal ali. Depois também vou falar uma coisinha sobre isso também, que é importante também trazer nessa live aqui. Então, o que acontece? Aquilo ali é o dia a dia. Se você se alimentasse bem em tudo, você teria aqueles nutrientes ali. Então, ali não é uma super suplementação. Aquilo, na verdade, seria como se fosse um complemento. Você tem lá a sua alimentação, está faltando alguma coisa daquelas coisas mais simples, como vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, tem alguns que tem vitamina K, toquinona, tem alguns que tem vitamina B12 também. Então, sem problema nenhum. Pessoal, pode fazer aí tranquilamente, tá? Depois da refeição, pode tomar, toma ele com água, não toma com leite, tá bom? E bacana, pode fazer, tá bom, pessoal? Né? Claro, sempre a questão, se você tem alguma deficiência específica, por exemplo, de vitamina B12, de vitamina D, aí esse é o tipo de suplemento que não vai fazer sentido para você, tá bom? Aí nesse caso precisa de um valor muito mais alto, né? Então você suplementar só com isso não é o bastante. Isso daí seria para complementar alguém de vida saudável, assim, que tá faltando uma coisa ou outra, algo que, por exemplo, eventualmente não consegue se alimentar bem. Então isso aí seria um plus, né? Porém, não é determinante, tá bom? Precisa, sim, de algumas coisas precisa fazer uma reposição com valores muito acima da IDR, né? Então, não faz sentido falar para você, toma só um centro, um polivitamina C, polivitamina C, tá tudo certo. Não é o caso, tá bom, pessoal? Tem Beleza. alguma Eu tenho outra mais dúvida? uma. Eu vou lembrando Manda. aqui, a mente está borbulhando. Quando a gente era criança, e até hoje, de uns 2 anos para cá, eu tenho tomado Tafman-E. Você lembra disso? Aham, tá com manhã, Né? vitamina E. Tafman-E, e também tem o Eline, que é da mesma marca, que é tudo da Yakult, né? Não estou fazendo propaganda. Como que é isso? Isso suplementa mesmo? Até o próprio Yakult dos lactobacilos vivos, aquilo é verdade? Aquilo Lactobacillus. ajuda de alguma forma? Sim, Ju, vou chegar aí nos probióticos. Você antecipou aí, eu ia chegar nos probióticos. Sim, leite fermentado, sim, Ju. Ele é muito interessante para a saúde intestinal, né? Muitas, por exemplo, a vitamina B12, né? Ela é produzida no intestino, na região do colo, né? Então, assim, é importante você ter uma microbiota intestinal bem bacana, né? Muito, muito importante para você ter absorção de nutrientes e a sua saúde, né? O intestino, né? Tem pessoas que falam assim que primeiro o cérebro e depois é o intestino, né? Então, assim, dada a importância do intestino, né, para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, sim, os probióticos, né, assim como kefir também é um probiótico, os lactobacilos, né, pega desde casein shirota, tem o bifidium, tem o bulgaricus, né, tem aquele 20 bi, aí já é um medicamento, né? Na verdade é um probiótico de farmácia, fazendo a propaganda. Mas tem vários, né? Então, probióticos são muito importantes para a saúde intestinal, né? Às vezes quando a pessoa tem um desarranjo, tudo, vai lá na farmácia, hoje tem um chamado enterogermina também, poxa, bem bacana também, Floratil, Repoflor, né? Nessa linha também, probióticos são muito, muito importantes também, né? São coisas que você pode suplementar aí, se de repente a sua saúde intestinal, né, não é adequada. O doutor Lai Ribeiro, né, ele fez um comentário um dia Sim. desses, eu estava assistindo um vídeo dele, e muitas coisas eu concordo com ele, outras coisas eu já não concordo, né? Mas isso é normal mesmo da área. Mas ele falou uma coisa que foi muito interessante. Ele falou assim, pô, você já viu quando um macaquinho, um cachorrinho vai e faz o seu cocôzinho lá e tal, alguém precisa ir lá e passar um papel higiênico? E aí, tipo, na hora que eu ouvi isso, eu falei assim, puxa vida. Eu nem tenho bichinho de estimação, né? Mas eu já tive ano passado. Eu falei assim, puxa vida, né? Isso aí faz todo sentido. Ele falou, então, o ser humano seria a mesma coisa. O certo era a gente fazer as nossas necessidades e não ter nem essa necessidade. Você passar o papel higiênico e ele sair limpinho. O que que isso significa? Que as fezes estão bem, bem ajustadinhas em como elas deveriam estar naturalmente. Até ele fez um comentário, ele falou, pô, demorei uns 5 anos para ajustar minha alimentação para isso acontecer. Né? E assim, eu sempre fui alguém que olhei as fezes, né? Então, depois que eu vou no banheiro, eu sempre vou lá e olho, né? Para ver se tem Sim. alguma modificação tal. E às vezes eu consigo obter fezes nesse nível e muitas vezes não.
realmente depende muito da alimentação que eu tive, né? Assim, e é uma recomendação que eu faço para vocês também, né? Sempre percebam as suas fezes, né? Por exemplo, pessoas que têm, infelizmente, né? Que Deus nos livre, câncer, por exemplo, no intestino. É muito comum essas pessoas elas não sentirem nada, né? E a doença vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. E aí começa a fazer cocô e o cocô dela parece uma fita, né? Ele sai achatado, né? Por que isso daí? Porque tem um tumor ali na região. Então as fezes, o formato das fezes fica modificado, né? Tem questão de sangramento, tudo, mas nem sempre, né? Então é importante você perceber as fezes, a coloração das suas fezes, se tem sangue nas suas fezes, né? Então, assim, é muito importante mesmo, né? Hoje é muito difícil, você vai num médico, o médico pedir um exame de fezes, hoje faz exames ultra, mega ultra, maquinários e tal, e essas coisas, mas exames de fezes têm o seu valor, tá? Assim como exame de urina, tudo, são muito importantes também, né? Não estou aqui falando que são os exames modernos são piores ou melhores. Não, nada disso. É que numa investigação de uma possível doença, de uma patologia, pessoal, eu penso da seguinte forma, né, e aceito todas as opiniões que são contrárias. Mas assim, você tem que esgotar possibilidades, né? Você tem que realmente pensar em tudo e colocar tudo na balança, né? Tudo aquilo que você puder, poxa, pode ser isso, vamos investigar, pode ser aquilo, vamos investigar, pode ser aquilo outro, vamos investigar, pô, vamos analisar. Precisa fazer esse exame aqui, claro, né, tudo dentro das condições, porque existem exames caríssimos mesmo, e a gente sabe que a situação muitas vezes é muito complicada, principalmente mesmo para quem tem convênio. Às vezes o convênio, processo de aprovação, tudo, N fatores, né? Mas é que nem eu falo, se tem a possibilidade de se investigar, de se ter uma segunda, uma terceira opinião, porque você não está satisfeito, pessoal, vão atrás, né? Minha irmã, mesmo aqui, vou contar um caso muito, 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 muito rápido mesmo, não na intenção de crítica, nem nada, né? Mas minha irmã ela passou em duas especialidades médicas diferentes, né? Tava com um tumorzinho na tireoide, né? E foi tal, e meio que deixaram passar, não, não é nada, tal. E aí ela me mandou os exames, né? E aí eu dei uma olhadinha tudo e falei, Viviane, marca outros dois, né? Que seriam ginecologista e endocrinologista. Marca outros dois e nem fala que você já levou esse exame para eles verem. Ele levou e também teve aquela resposta satisfatória. Não, a volta daqui a 8 meses, a outra não. Isso daí não é nada, tudo. E ela foi e falou comigo de novo. E eu falei, Viviane, procura outro especialista e tal. E ela falou, poxa e tal, mas por que que você, né? Eu falei assim, não, procura, tal, insisti. Aí ela foi num médico de outra cidade, tudo. E ela chegou lá e o médico falou, isso é um câncer de tireoide, né? Então, e aí, no dia que minha irmã mandou a mensagem para mim, eu me lembro que era novembro de 2019. E na hora que eu vi o exame, eu falei para minha esposa, eu falei que minha irmã tá com câncer da tireoide, né? E, pô, mas por que que você não falou para ela e tal, não sei o quê? Porque isso aí não é uma notícia que você dá dessa forma, né? Isso daí precisa ser passado por um médico, por um especialista. Eu sou um farmacêutico, né? Isso daí tá fora do meu campo. Porém, eu tive um grande professor, um biofísico, e ele trabalhava muito em cima disso. E assim, eu aprendi muito, né, com o ensino dele e tudo, verificação de célula, tudo, coisas desse tipo assim. Sempre gostei de física de radiação. Então, através das alterações que tinham nas células, eu pude identificar que aquilo ali realmente era um câncer, né? E, bom, esse médico falou que operaria, ela foi para um outro médico e fez a cirurgia, tudo, extrair a tireoide toda, né? Então, isso aconteceu num intervalo aí de mais ou menos uns 3 meses e tal, né? Então, o que que acontece? Eu penso que é o seguinte, pessoal, se tem alguma coisa que precisa ser investigado, dependendo dos sinais, investigue, vai a fundo, né? Esses outros médicos que não deram a devida atenção, não imagino por quê, né? Não deram a atenção devida. Ou, por exemplo, talvez eles estejam acostumados a entender que isso pode não evoluir para nada, pelo tamanho que era naquele momento. Pode ser por qualquer coisa, né? Mas, assim, no primeiro momento em que eu vi o exame, eu já identifiquei o que, que era aquilo, né? Exatamente porque gosto muito disso, né? Então, para Sim, mim ficou fácil de entender qual que era a situação, né? E eu insisti para ela até que ela realmente foi, e infelizmente teve esse diagnóstico horrível, mas graças a Deus tem feito tá bem. acompanhamento tudo, né? E ela está muito bem, né? Então, pessoal, não deixem de falar com o médico,
tá bom? Se necessário uma segunda opinião, pessoal, não hesita. A saúde de vocês é a coisa mais importante que vocês têm, tá bom? Alguma coisa, Ju? Não. Tô indo pro finalzinho já. Tem mais uma pessoa aqui que escreveu. E a Adri falou, eu também vou perguntar depois. Então, depois ela vai perguntar alguma coisa. Adri Bueno, perguntar para você. Beleza. Ó. Eu acho que eu não tenho. Hoje eu não tenho. Daqui a pouco a cabeça começa a borbulhar de novo e eu começo a ter várias perguntas. Mas você falou do centro, eu acho interessante, né? Não fazendo propaganda. Tem uma outra coisa. Lembrei. Complexo B. As pessoas têm mania de comprar, né, complexo B e tomar parecendo água. Como que é isso? Porque eu lembro que eu cheguei a tomar uma época, complexo B, eu acho que foi injetável, inclusive na época eu acho que até perguntei para você isso, né? Sim. Complexo B, eu posso ou não posso tomar? Porque dizem que é ótimo para memória, para parte cognitiva, para várias sínteses de proteína. Como é que é esse negócio? Posso ou não posso tomar complexo B? Pode sim, Ju. Pode e muito, né? O que acontece? Né? As vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, elas funcionam como coenzima, catalisam reações, então elas são muito, muito importantes, né? Destaque é vitamina B1, né? O nome é tiamina. Em alta concentração, muitas vezes a pessoa tem problemas de cãibra, recorrente problemas musculares. É interessante fazer suplementação com ela. A vitamina B6, ela é muito importante para a formação das células do sangue. Ela também é antioxidante e ela participa diretamente do metabolismo. E também ela tem um efeito não muito elucidado, né? Alguém que já deve ter tomado Dramin B6, né? Aquele B6 ali é a piridoxina, que é a vitamina do complexo B, a vitamina B6. Não é conhecido, né? Mas ele também inibe a questão do vômito, né? Por um mecanismo um pouco desconhecido ainda. A gente visualiza, né, o efeito, mas ele não consegue elucidar exatamente como os pormenores dele acontecem, né? A vitamina B12, muito importante, pessoal, muito importante mesmo, né? Ela participa da formação das células vermelhas, né, do sangue, que são as hemácias, tá bom? Muito, muito importante mesmo, tá? Além dela participar da formação, ela participa diretamente da extração de nutrientes, né? Então, pô, a gente está suplementando, está se alimentando bem e tal, vitamina B12 precisa estar para poder fazer a extração desses nutrientes e deixar eles disponíveis, tá bom? Então, o que acontece? A gente produz vitamina B12, produz lá no colo do intestino, lá no finalzinho, só que a gente não consegue aproveitar muito, né? E aí, qual que é o pulo do gato? Né? Carne, né? E aí, por exemplo, com muito respeito a todo mundo que não come carne, né? Mas, por exemplo, só carne vermelha, só peixe, só... Porque o que acontece? A maior concentração de vitamina B12 não está na carne, está nas vísceras, né? Então tá lá no fígado, né? E assim, hoje, né, eu me lembro quando eu era criança, minha mãe mandava muito fígado. E assim, é horrível o gosto. Com todo respeito a quem gosta, mas, mano, é muito ruim. Mas assim, a gente não é da nossa cultura comer vísceras, assim, né? Então o que acontece? A vitamina B12, ela tá em uma concentração bacana nas vísceras. Então, como a gente não come, é interessante a gente fazer a dosagem dela, tá bom? O parâmetro de referência dela é muito variado, dependendo do laboratório, mas é importante que ela esteja aí acima de 600, né, no sangue, de 600 a 800, é muito importante que ela esteja assim. Até recentemente aí surgiu alguns estudos, assim, meio que preliminares, associando a alta vitamina B12 ao câncer e tal, e pessoal, não é isso, tá bom? Não é isso mesmo. O que acontece é o seguinte, tem que entender um pouco o estudo, porque às vezes o negócio vem sendo apresentado no YouTube, aí você fala, ou se eu suplementar a vitamina B12, significa que eu vou ter câncer. Não, não foi isso. Algumas pessoas que têm determinados tipos de câncer, né, principalmente um câncer que é de origem genética, percebeu-se que a vitamina B12 neles estava aumentada, mas não que foi o aumento da vitamina B12 que causou o câncer, mas o indicador vitamina B12 foi fator determinante, né, foi como se fosse um efeito colateral da questão do câncer. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que faz suplementação de vitamina B12, é esperado que a vitamina B12 dela esteja mais alta. Muito normal, certo? Qual é o problema? Quando a pessoa não faz,
nenhum tipo de suplementação, aí vai lá fazer um exame de sangue, aí chega lá, tá 1.600 a vitamina B12 dela. Pessoal, aí o que acontece? Quer dizer que a pessoa tem câncer? Não, jamais, não quer dizer nada disso. Mas a pessoa, o médico precisa fazer uma investigação, porque pode estar associado a alguma outra doença, tá bom? Câncer é uma delas, tá bom? Mas não quer dizer que, pô, vou suplementar vitamina B12 e vou ter maior risco de câncer e tal. Não é esse o caso, pessoal. Beleza? Beleza pura? E ômega Gilvan, 3. fala. Ai, ômega 3 ômega Ômega 3 da 3. Iraci, da Top Term, vai. Ômega 3, bom, ajuda para a questão vascular, também sistema nervoso e também cérebro. Também é interessante essa suplementação, não tanto quanto as outras, tá? Que eu passei anteriormente, mas tem o seu valor também, tá bom? Diminuição de triglicérides, claro, associado a uma dieta, né? É importante dizer isso daí também, né? Triglicérides, essas coisas, né? As causas de aumento são endógenas, né? De 20 a 30% é o que a gente come, o restante é o que a gente mesmo produz. Então, eu não posso falar assim, não, vai lá e toma ômega 3 e tá tudo certo. Não, não é esse o caso. Uhum, É necessário uhum. dieta, quando a pessoa tem colesterol, triglicerídeo alto, é necessário medicamento, tá bom, pessoal? A alopatia, ela não veio para destruir a vida de ninguém, não, tá bom? Tem casos em que o medicamento é fundamental para a pessoa continuar vivendo, tá bom? Então, não pensa, né? Claro, mas medicamentos têm efeitos colaterais? Sim, tem efeitos colaterais, tem o risco-benefício, tem tudo isso é avaliado, né, no momento em que ele é desenvolvido e tudo, né? E assim, se você toma uma medicação para pressão, pessoal, não deixa de tomar nunca, tá bom? Porque um dia sem tomar pode ser fatal, tá? Tenho aqui N histórias, mas se eu contar, vai ficar muito grande a live, tá bom? Então, Não. a Olha, gente podemos fazer só casos clínicos aqui, viu? Porque tem só muita coisa casos. para se contar. Ixi, nossa, nem fala. E aí, Tem muito... bom, o último, que eu tenho certeza que estava passando aí pela mente das pessoas aí, mas ninguém perguntou, então eu vou falar. Vitamina D, pessoal. Vitamina D. Todo mundo hoje em dia, né? Todo mundo assim, né? A grande maioria das pessoas tem sérios problemas com a vitamina D, né? E aí a gente vai lá e olha, né? Vai lá, faz o exame, tá lá entre. Se acima de 20, o médico considera isso uma coisa normal, tal, não sei o que lá. Antigamente, algumas décadas atrás, era acima de 30, né, não acima de 20. Então, hoje aceita-se acima de 20. Porém, pessoal, é preciso levar em consideração o seguinte, né? Esse fator, ele é importante para o metabolismo ósseo, mas não para o sistema imunológico, tá bom? O que eu vou falar aqui, pessoal, é uma coisa que assim não se costuma falar, tá bom? O pessoal não costuma, poucas vezes ouvir a respeito disso e tudo, mas é uma informação verdadeira, tá bom? O sistema imunológico precisa estar aí acima de 60, acima de 80, inclusive, tá bom? De vitamina D, tá? Então, aquela suplementaçãozinha de 1.000 unidades por dia lá, pessoal, não é o suficiente, tá bom? Né? É necessário uma suplementação muito maior disso, né? Precisa ser 5.000 a 10.000 por dia, tá bom? Né? Sei que aí é um pouco, vai falar, pô, mas vai fazer o cálculo aí 10.000 por semana, dá 70.000 e tal. É isso mesmo, irmã? Você não tá louco? Não, não, pessoal, é isso mesmo, tá bom? Né? Então, o metabolismo ósseo, ele é uma coisa, né? Mas a vitamina D, ela não é só importante para o metabolismo ósseo, né? A vitamina D, ela vai extrair o cálcio dos alimentos, né? E aí é interessante você ter uma quantidade alta. Sistema imunológico, cardiovascular, né? A deficiência de vitamina D causa N problemas no organismo, né? Deficiência cognitiva e tudo. Então, assim, ela é muito importante. Porém, a vitamina D ela não deve ser suplementada sozinha, tá bom? Ela precisa estar junto com a vitamina K2, tá bom? Por que a vitamina K2? Porque assim, suponhamos que você vai lá fazer o seu exame de sangue, e aí o médico vai lá e olha a sua vitamina D 60. Nossa, 60, e agora? Então, uma vitamina D 60, a pessoa, né, conforme vai passando o tempo, ela vai ter acúmulo de cálcio nos vasos sanguíneos, vai ter esporão na coluna, vai ter um monte de coisa. Por quê? Porque o cálcio ele vai se acumulando. É uma doença chamada hipercalcemia. Ele vai se acumulando. Claro, você faz isso no exame de urina, o médico vai lá, Uhum. olha, ele vê que tem excesso de cálcio ali. É o excesso de cálcio que está no sangue e está sendo mandado embora.
tá? Então, o que acontece? O excesso de vitamina D, ele é muito ruim nesse sentido. Então, a vitamina K2, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse cálcio e vai direcionar para os ossos. Vai impedir que ele se acumule em lugares em que não deveria, dentro das artérias, dentro dos vasos sanguíneos, entendeu? Então, é muito importante fazer a suplementação de vitamina D junto com a vitamina K2, tá bom, pessoal? Por quê? Né? Exatamente para isso, para que não ocorra esse depósito de cálcio em lugares em que não deveria. Conforme vai passando a idade, a suplementação alta, né, isso daí é muito prejudicial. Então a vitamina D é muito importante e a vitamina K2 é fundamental nesse processo, tá? Hoje você consegue encontrar, né, suplementação dessas duas substâncias juntas, né? Então, só para ter um parâmetro assim do quanto você deveria utilizar de cada um, seria, por exemplo, 10 mil de vitamina D, 100 microgramas de vitamina K2, tá? 100, 200, ali, sem problema nenhum. Mas esse parâmetro, né? Por quê? Exatamente para não acontecer esse acúmulo, né? A vitamina K2 vai pegar lá bonitinho, o cálcio vai endereçar ele para os ossos, tá bom? Então, é muito importante fazer a suplementação com a vitamina D e, claro, sempre fazer o exame de sangue, sempre ter o acompanhamento médico para verificar, né, como que anda essa situação. E a vitamina K2, ela tem a MK4 e tem a MK7, né? Então, a mais adequada aí seria a MK7. Por quê? Porque a MK7 tem duração de 24 horas, tá bom? A MK4, ela só tem duração de 6 horas, né? Isso aí a gente chama de tempo de meia-vida. Aí, pô, Gilmar, o que é tempo de meia-vida, meu? Que negócio é esse? É o seguinte, é quanto o medicamento demora para perder 50% do seu teor, né? Então, né, depois, por exemplo, essa daqui ela perde 50% do seu teor depois de 24 horas, enquanto que a MK4 depois de 6 horas. Então, o que acontece? Você parou de suplementar a vitamina com vitamina K, a vitamina D vai ficar no seu organismo lá durante meses. Agora, a vitamina K2 você parou depois das 24 horas, foi tudo embora. Não tem mais. Então, o interessante é você, se você for fazer suplementação de vitamina D, já compra junto, né? Tem lugares que vendem, aí já compra junto vitamina D com vitamina K2 para já tá salvaguardado aí dos dois lados, tá bom, pessoal? E Gilmar, assim, só uma dúvida. Eu não claro, sei se foi psicológico ou se na época eu também estava tomando outras medicações, mas a vitamina D ela não é bem uma vitamina, ela é uma espécie, é o calciferol, eu não sei falar direito, é isso? É uma gordura, glucosilferol, não é? É um, um hormônio. e um hormônio e engorda, porque eu me lembro, eu não sei se foi isso ou foi uma outra medicação que eu tomava junto, que eu cheguei a engordar de 5, na primeira vez 5 quilos e depois na segunda quase 10. Tem fundamento ou foi guloseimas a mais? Foi guloseimas a mais, né? Esse daí é o caso, né? Aí, provavelmente nesse período aí pode ter acontecido também uma diminuição do seu metabolismo basal, né? Metabolismo basal é o quanto a gente queima de quilocalorias naturalmente em repouso. Então, isso aí é calculado de acordo com a massa muscular da pessoa. Quanto mais massa muscular, massa magra a pessoa tem, maior é o metabolismo basal dela, né? Essa relação de proporção. Então, às vezes, o que acontece? Se você ingerir uma quantidade superior de calorias, isso daí o organismo vai armazenar na forma de gordura, né? É um processo natural. Como que funciona o emagrecimento? Suponhamos que o metabolismo basal seja 2.000 quilocalorias, né? O seu organismo, ele trabalha com isso. Você se alimentando, você ingeriu 2.500, esses 500 aqui tá fora, né? Então, como que você faz para gastar esses 500 aqui? Atividade física. Você vai ter que queimar, vai ter que eliminar ele por sua própria força. Se você não fizer nada, seu metabolismo basal não vai conseguir dar conta desse excesso. Então, ele é armazenado na forma de gordura. Se você trabalha abaixo do seu metabolismo basal, naturalmente a sua tendência é o quê? Perder peso, porque o organismo vai precisar de mais energia, tudo o que vai utilizar das reservas de gordura, tal, expressão, né? E aí, o que acontece? Você vai diminuir o peso. Associado a uma atividade física, esse processo ele pode ser acelerado, tá bom? Tá, Basicamente, esse é o processo, tá? entendi. Coisa Não, eu acho que era isso. E eu acho que é uma das, não sei se você vai falar, mas a vitamina C, que todo mundo fala para o sistema imunológico.
A vitamina C ela funciona como um antioxidante, inclusive para a pele ela é muito bacana, pessoal, na região dos olhos aí, quando você usa aí e tal, tem um resultado bem bacana, né? Ela é muito importante para a absorção de ferro, né? Então, por exemplo, os bariátricos, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, lá 2008, 2009, 2010, não existia esses polivitamínicos específicos para quem fez cirurgia bariátrica. Também não se fazia tanta cirurgia bariátrica como hoje. Então, a pessoa que ela fazia, ela vinha na farmácia, ela tinha N problemas de absorção de nutrientes, pessoal. E aí a pessoa gastava uma fortuna com vitaminas, né? Porque um polivitamínico normal, tudo não dava conta. Ela precisava de vitamina K, ela precisa de vitamina C, ela precisa de ferro, ela precisa de N coisas. E nem todo o organismo, né, depois da bariátrica, funciona como a pessoa espera que realmente aconteça, né? Então eu peguei assim, N casos mesmo. Até começarem a surgir os polivitamínicos específicos, a pessoa gastava uma fortuna na farmácia com suplementação. E aí a indicação na época era a vitamina C, 2 gramas, né? Aquela que a gente usa normal ali é 1 grama na farmácia, é muito acima da dosagem de unidade diária, muito acima da IDR, mas você toma ali, ela é vitaminas do complexo D e vitamina C são hidrossolúveis, então o excesso delas vai embora na urina, tá bom? Então, o que acontece? A vitamina C é antioxidante, sistema imunológico, tudo bacana, vitamina D junto, tá? Tem até uns que vem vitamina C, vitamina D e zinco junto, né? Já é o combo completo ali. Tal, também é muito bom. Né? Mas aí essas pessoas, para melhorar a absorção de ferro, precisavam tomar a vitamina C 2 gramas. Recentemente, agora tem uns 2, 3 meses, que uma moça ela ganhou neném e ela estava com problema de anemia durante a gravidez toda e ela não conseguia elevar os níveis de ferro dela, né? Ela estava com anemia e tudo, e ela estava suplementando. E ela chegou na farmácia e ela comentou, né? E ela falou assim, rapaz, não estou conseguindo melhorar. Estou aí tomando ferro polimaltose, já parti para o sulfato ferroso, depois fui para outro e tal, não sei o que lá, e eu não consigo manter. Eu falei assim, você está tomando vitamina C? Ela falou, não estou não tomando vitamina C. Eu falei, então, vitamina C é muito importante para a absorção de ferro. Se você não elevar os seus níveis de vitamina C, você vai estar suplementando e provavelmente o resultado não vai ser aquilo que você esperava. E é assim, uns 40 dias depois ela voltou e ela falou assim, não sei o que aconteceu, o negócio deu certo, ficou bom e tal, não sei o que. Então, assim, algumas coisas, a associação de algumas coisas faz muito sentido e é muito importante, né? Algumas coisas a gente observa na teoria, né, feitas de uma forma e não consegue ver muito uma relação com a prática. Mas, na verdade, no dia a dia, por exemplo, o médico observa coisas que a gente não consegue olhando na teoria. Mas nesse caso aí é uma situação teórica mesmo que a gente observou ao contrário na prática. E aí deu muito certo, né? Ela voltou para agradecer e contar, né? Graças a Deus conseguiu aí ficar tudo bacana, tudo normal, tá bom? Vitamina C bacana, pessoal, pode suplementar. As vitaminas do complexo B, muito importantes também, são hidrossolúveis. Então, você pode suplementar ela. A partir dos 16 anos, já pode, tá bom? E o excesso delas pode ficar tranquilo, vai na urina, sai aquela urina com aquele cheirinho de tiamina, que é a vitamina B1, característico, meio adocicado, meio repelente também. É isso mesmo, tá bom, pessoal? Não tem problema não. Pode fazer a suplementação com a vitamina, com o complexo B. Tá bom? Querem alguma coisa a respeito de menopausa? Eu separei só uns 5 para menopausa, mas se tiver muito tarde, a gente pode deixar para outro dia. Mais 5 para menopausa. Não, podemos fazer uma. Vamos marcar para fazer? 5. Aí você vai ter que pegar mais para menopausa ainda, porque a mulherada adora essas coisas. Que, assim, na verdade, esse da menopausa tem o complexo B e o ômega 3. Seriam só zinco, cálcio e fitoestrogênios, né? Então, assim, mas eu coloquei assim só para colocar, mas o complexo B eu já falei também e o ômega 3 também, né? Então, zinco, cálcio e fitoestrogênios, mas aí fica com vocês, né? Se vocês quiserem alguma coisa mais voltada para a parte de menopausa, que aí seria um pouquinho depois dos 50 aí, né? Seria uma suplementação de 50 a mais. Vamos fazer, então, vamos fazer uma live para suplementação acima de 50. O que você acha? Mais. 50 a mais. Nossa, com certeza. Nossa, vai ser demais. Vamos marcar logo, então, porque a galera já vai querer saber como é que suplementa. Tem muitas amigas acima de 50 já. Suplemento é um caminho sem volta. Você vai ouvindo, você quer tomar tudo. Estou estudando esses dias, eu sempre estudei na farmácia que eu trabalho, eu faço compras, então eu montei lá um esqueminha de suplemento lá, é bem bacana.
coisas que você geralmente não encontra nas drogarias por aí, eu coloquei lá, né? E aí às vezes o pessoal fala, oh, tem isso aí aqui? Tem aquilo ali? Tem, tá? Como é que funciona, tá? Não sei o que lá. Porque assim, suplementação, pessoal, é o futuro, porque hoje a gente não tem condições de ter uma alimentação adequada. E se a gente fizer uma suplementação bacana, minimiza a probabilidade da gente precisar tomar medicações aí, ficar dependente de medicações aí, conforme a gente vai envelhecendo. Então, quanto antes você começar com algumas coisas, faz muito sentido para a sua saúde no futuro. Olha, a Elô, amiga nossa aqui, falou eu quero, então a gente vai fazer uma live, Elô, só para 50 a mais. E a Adri Bueno, eu tomo de A a Z. Resolve? Resolve, eu acho que sim. A Z, a Z, Adri Bueno é minha tia. Oh, só Ai, tem meu uma Deus. família na live. Então, o que acontece? Tia, vou falar especificamente para a senhora. O azeite, por exemplo, pode ser o Centro, né? Pode ser Lavitan, tudo. Ele só vai trabalhar com a IBR, né? Então, por exemplo, se a senhora tem uma alimentação razoável, né? Razoável para boa, tudo, um de outro, uma pizza, alguma coisa assim, não tem problema nenhum. Pode utilizar como complemento, tá? Todos os dias, o ideal também é tomar depois de alguma refeição, né? O ideal é depois do almoço ou depois do jantar, né? Toma com água sem problema. Pode utilizar, mas ela por si só não é o suficiente se a senhora de repente tem uma deficiência, por exemplo, de vitamina D, né? Ou por exemplo de vitamina B12, né? Que são muito importantes. Nesse caso, a suplementação precisa ser uma concentração muito mais alta. Só para a senhora ter uma ideia. A vitamina B12, uma suplementação ideal dela seria 500 microgramas, de 500 microgramas a 1000 microgramas. Né? É uma medicação chamada Dozemast que tem no mercado. Não querendo fazer propaganda, inclusive já utilizei ela. Ela é a micobalamina na forma ativa, né? Então, quando precisa fazer suplementação de B12, precisa ser esse tipo de suplementação, né? Ou você tomar muitos comprimidos, né, dessas vitaminas de ácido, né? Porque a quantidade é bem baixinha. Para o dia a dia, tal, beleza, bacana, sem problema nenhum. Porém, né, não, vou tomar vitamina, esses polivitamínicos aí, o sistema imunológico vai estar bacana e vai estar tudo bacana. Não é verdade, né? É um complemento só, né? Não, realmente ela não serve para suprir todas as deficiências, né? Quando existe uma deficiência de determinado tipo de mineral ou vitamina, você precisa de uma quantidade muito alta, né? Muito mais alta do que o normal, para poder fazer o controle adequado durante um período, né? E aí verificar nos exames para ver se isso já ajustou. Caso não tenha ajustado, você permanece. Por exemplo, essa suplementação com vitamina D e vitamina K2, tem pessoas que tomam ela durante anos, né? Tem, por exemplo, o médico que eu citei, o Dr. Teles, ele toma para a vida toda, né? E você fala, pô, mas vai tomar 10 mil por dia e tal, isso aqui toma para a vida toda. Então, o dia Z bacana aí para o dia a dia, mas não é o suficiente, tá bom? Puxa, eu tô com mais uma pergunta, mas eu vou deixar vou deixar depois para a gente fazer uma live só para 50 a mais. E aí eu vou bolar mais coisas e tirar. Acho que eu vou fazer uma enquete no meu status, inclusive, justamente sobre isso. O que as pessoas conhecem sobre vitamina para poder a gente ter bastante pergunta. Eu espero que tenha depois mais comentários. Mas, Gilmar, muito, muito obrigada por tudo. Não, eu sempre, quando estou conversando com você, é uma aula e que não é qualquer pessoa. É uma pessoa que realmente trabalha com amor, se dedica ao que faz. E isso é importante para a gente, né? Não é à toa que todas as medicações, quase todas que eu tomo, eu falo, Márcia, eu tô falando com o Gilmar sobre isso, ó. Eu tô aqui perguntando remédio XYZ. Ela, pode perguntar, vai perguntando, que ele gosta de responder. Mas é porque a gente tem uma segurança no teu trabalho, né? Eu não sei, eu acho que deve estar o quê? Uns 15, 20 anos que você está trabalhando como farmacêutico? Como fármaco, tem 14, mas na área, 19. É isso que traz, acho que, segurança. Não só pela sua formação, porque eu conheço o lugar onde você se formou e eu tenho muito amor pelo lugar onde eu também me formei, né, em físio,
mas é pela tua experiência e pela questão humana que você traz. Isso é muito, muito importante e que a gente tem conversado bastante, falta profissionais no meio dessa forma. Que olha o teu cliente como um humano e não como um cliente que entra na farmácia simplesmente para consumir e comprar uma medicação. E eu fico muito feliz, muito de verdade, do fundo do meu coração, de você ter aceitado e de aceitar as próximas. Porque a mulherada tem muito, a gente tem muita dificuldade. E tem outros temas que estão vindo já na minha cabeça cozinhando aqui para a gente conversar a respeito. Mas eu agradeço muito mesmo, do fundo do meu coração, viu? Fechado, Ju. Quiser, por exemplo, pegar E uma a leve Adri só de Bueno vitamina. falou que você é o menino que é o orgulho dela. Que isso, tio. Obrigado. E, não, Ju, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Sempre quando a gente tem é provocado, né, para fazer algo, é bom que a gente acaba retomando. Essas são coisas que eu costumo estudar com uma habitualidade, né? Estou sempre acompanhando, né? O que aparece de novo e tudo, e observando, né? Desde a época que eu trabalhava em hospital, né? E realmente é isso que você falou, né? A gente tem que fazer, quando a gente é da área da saúde, em todas as áreas, mas quando a gente é da área da saúde, né? A gente não trabalha para a gente, né? A gente acaba trabalhando para os outros, né? Então a vida das pessoas está direta e indiretamente na nossa mão o tempo todo. E aí é importante que a gente tenha isso em mente, né? E a responsabilidade que a gente carrega, né, em cada ato, né? Desde os mais simples, né? Desde a dipirona do dia a dia, né? Até Sim. os medicamentos mais complexos, né? E é legal a iniciativa, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso e souberem das coisas, é melhor, com certeza, né, velho? Pessoal, automedicação, não façam, né? Ajam com consciência mesmo, né? Leve em consideração que você só tem a oportunidade de viver uma vez, né? Mesmo que você não acredite nisso, né? Talvez a sua próxima vida você não se lembre dessa, né? Então, essa é como se fosse a sua única, né? Então, né? Exatamente. Aquelas coisas básicas do dia a dia, tudo bem, né? Mas mesmo assim, tenha critério. Se você vai na farmácia, pergunta para o farmacêutico. Se você tiver um médico amigo, pergunta para ele. Também, mesmo para coisas básicas, assim, às vezes é muito comum, eu vejo muita coisa errada, assim, né? Então, é bastante triste, né, na verdade, porque você vê que realmente o pessoal precisa, né? A população precisa. Beleza, Gil? Valeu, Gil. Muito Obrigado. obrigada, eu que agradeço. E o pessoal, um forte abraço, obrigado por participarem. Semana que vem tem mais live para a mulherada. Forte abraço e um beijo para todo mundo. Gi, brigadão, viu? Fica com Tchau. Deus. Valeu, Gil. Tchau, tchau.